Olá! Hoje nós iremos refletir um pouquinho sobre a família na escala de valores do nosso dia a dia, em nossas prioridades cotidianas e o que isso pode acarretar de bênção e de problemas também, se não for seguida conforme a Bíblia nos orienta. Então vejamos, o primeiro lugar pertence a Deus. Nós já sabemos disso e vamos ler vários versículos que falam um pouco sobre isso. Mateus 6:33 diz: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Todas as bênçãos, tudo aquilo que outras pessoas buscam em primeiro lugar, nos serão acrescentadas. Nós veremos aqui que quem busca o reino de Deus não corre atrás de bênção. Quem corre atrás de nós são as bênçãos, não é verdade? E aqui, Marcos 12, 28 e 31. De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Perguntaram a Jesus. Respondeu então Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Lucas 14, 25 e 26 continua. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aqui Jesus está excluindo ser discípulo todos aqueles que praticam essas coisas, né? Que são tudo coisas lícitas. E veremos também que ocupa o segundo lugar. Já estou me antecipando aqui. O segundo lugar pertence à família, ou seja, amar o pai, a mãe, a esposa, filhos, irmãos, irmãs e até a nossa própria vida está em segundo lugar na escala de valores, que é da família. 1 Timóteo 5,8 diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus parentes e principalmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Ou seja, a forma como lidamos com o segundo lugar na escala de valores, com a família, sempre afetará o primeiro, que é o relacionamento com Deus. 1 Timóteo 5,4 afirma o seguinte: mas se uma viúva tem filhos, netos, que estes aprendam primeiramente a colocar sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido até de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus, retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Ou seja, é importante sim que a família cuide dos seus, cuide no caso aqui, né, era Paulo falando da viúva, e que os netos, que os parentes próximos ali cuidem dessas pessoas. 1 Timóteo 3,2 é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para o ensino. Esse contexto está falando das pessoas que almejam o episcopado, ou seja, que almejam trabalhar no ministério para Deus. O estar apto para trabalhar no ministério está totalmente vinculado à vida familiar. Então, que seja marido de uma só mulher, que seja sóbrio, prudente, hospitaleiro, apto para o ensino e assim vai. 1 Timóteo 3, 4 e 5 continua: ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Ou seja,
trabalhar no ministério é uma grande bênção e é uma grande responsabilidade também, pois tem todas essas características aqui. Mas quem nos chamou é aquele que nos capacita. Se você que está me ouvindo, de repente tem um chamado para o episcopado, para o ministério, saiba que Deus vai te capacitar. O terceiro lugar fica trabalho e estudo. Em Gênesis 2,15, nós lemos: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Ou seja, aqui nós vemos que antes de dar ao homem uma esposa, Deus deu a ele um trabalho. 2 Tessalonicenses 3, 10 e 12. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. São algumas instruções que Paulo estava dando ali. Não devemos usar o trabalho como desculpa para virar as costas para a família, para juntar dinheiro, abandonando a presença familiar e negligenciando o valor da família. Muitas pessoas se perdem nisso, às vezes por querer dar o melhor à família, mergulham tanto no trabalho e no estudo que esquecem de colocar a família no lugar dela, não é verdade? Provérbios 24, 27 diz assim: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua a família. Aqui há uma orientação em Provérbios para se constituir a família somente depois de se ter um trabalho. Aqui muitos jovens às vezes se apressam demais e acabam querendo casar antes mesmo de ter um trabalho, um sustento. Não é isso que a Bíblia está orientando. Quando a Bíblia nos orienta é para que a gente não venha sofrer, não venha passar por algum dano, não é verdade? Efésios 4:28 fala: o que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver em necessidade. Mais uma orientação sobre o trabalho. A ideia do trabalho é suprir primeiro a própria família. Efésios 5, 28 e 29. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém mais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Suprir a família implica em suprir a família nas necessidades materiais, emocionais, física, contando com a presença do marido, com a esposa, os filhos, as conversas direcionadas por Deus. Um tempo hoje que tem se perdido em muitos lares. Hoje, com o tempo corrido e precioso, a gente tem que dar valor a essa escala, não é verdade? E aqui nós chegamos no último estágio dessa escala, que é a vida social, os amigos e inclusive a igreja. Se entendemos que esse é o padrão que Deus estabeleceu, ficará mais fácil preservar até o valor da família como o mais importante depois do primeiro lugar, que é Deus. Muitos confundem o ir à igreja, frequentar cultos com a nossa vida e comunhão com Deus, com buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não é isso. Então, inclusive idas aos cultos, encontrar os amigos e a vida social, quarto lugar, último lugar, dentro dessa escala de valores. Recapitulando: primeiro lugar, Deus; segundo, a família; terceiro, trabalho e estudos; quarto, vida social, amigos e igreja. Amém? Que sejamos todos abençoados pela prática da palavra.